Tem anime de ação que explode quando lança, mas aí passa um ano, dois, e parece que os animes simplesmente evaporam da existência, mesmo sendo bons pra caramba. E o pior é que alguns desses animes tinham tudo para virar gigantes. Ação absurda, conceito criativo, personagens marcantes e uma abertura memorável. Então hoje eu resolvi desenterrar alguns dos animes de ação que foram esquecidos pelo tempo, mas que definitivamente mereciam muito mais reconhecimento. E sinceramente, tem alguns aqui que se lançassem hoje, iam explodir. Então já deixa o like porque garimpar anime esquecido é praticamente a arqueologia otaku. E bora para essa lista. Machine Doll. Esse aqui é aquele anime que mistura academia, magia, luta, marionete mecânica, vingança e um leve surto coletivo. A história acontece num mundo onde existe as chamadas Machine Dolls, basicamente marionetes mecânicas movidas por magia, só que elas não servem só para ficar bonitas. Os caras usam essas bonecas em combate real, duelo, missão, competição e batalha. É praticamente Pokémon, só que muito mais caótico. E é aí que entra o nosso protagonista. Um garoto que chega numa academia de magia acompanhado da Yaya, uma marionete absurdamente poderosa. E já te aviso, ela não age igual robô. Ela sente ciúme, fica brava, faz drama e quer mais atenção. Então o anime fica alternando entre comédia, ação e momentos completamente suspeitos. Tudo o protagonista tem objetivo sério, vingança. E é isso que deixa o anime mais interessante. Porque ele não tá ali só para virar o melhor aluno da escola, tem algo muito maior movendo ele. E as lutas ajudam muito nisso. As batalhas têm estratégia, movimentação rápida, habilidades diferentes e aquele clima clássico de anime de academia que bate forte na nostalgia. É um anime extremamente 2010, no melhor sentido possível. Agora, vamos mudar completamente o estilo, porque o próximo parece mais um desenho ocidental. Terminator Zero. E sério, como quase ninguém falou disso aqui. Esse anime saiu meio silencioso na Netflix e muita gente nem percebeu. Só que ele é surpreendentemente bom. A história acontece no universo de O Exterminador do Futuro, só que agora no Japão. E isso sozinho já faz muita coisa. A ambientação fica muito mais tensa, claustrofóbica e tecnológica. Tudo tem aquela sensação constante de vai dar tudo muito errado. A trama acompanha um cientista criando a inteligência artificial chamada Kokoro, basicamente uma alternativa da Skynet. E o problema? A Skynet descobre isso e decide resolver o problema do jeito clássico dela, mandando um exterminador para matar todo mundo. E aí começa o caos. Porque ao mesmo tempo em que o anime entrega ação pesada, ela também trabalha muito suspense psicológico. Tem perseguição, tem paranoia, dilema moral e aquele medo constante de máquina versus humanidade. E visualmente, ele é muito bonito. A Production IG simplesmente sabe fazer cena de tensão. Você sente aquele clima desesperador o tempo inteiro e, honestamente, antes mesmo de virar anime esquecido, ele já passou despercebido por muita gente. É Spare Me, Great Lord. Esse aqui é puro caos energético. O protagonista descobre um poder simplesmente maravilhoso. Quanto mais ele irrita os outros, mais forte ele fica. E sim, essa é literalmente a habilidade dele. Imagina isso na internet. O cara viraria a entidade suprema em 2 dias no Twitter. E o mais legal é que o anime usa isso muito bem na comédia. Porque o protagonista começa a provocar pessoas de propósito só para farmar poder. Então qualquer conversa vira uma bomba relógio. Só que no meio da zoeira, o anime começa a expandir o mundo. Pessoas despertando poderes, organizações secretas, conspirações, e aí a ação cresce muito. Tem luta frenética, habilidades criativas e um ritmo bem acelerado. Só que diferente de muitos animes de poder, o protagonista não vence por ser bonzinho. Ele vence porque é completamente um agente do caos. E sinceramente, isso deixa tudo muito mais divertido. String Jacket. E esse aqui tem muita vibe de anime antigo sombrio. A história se passa num mundo futurista onde magia existe normalmente. Só que usar magia demais pode transformar pessoas em monstros. E aí surgem os caçadores. Os caras usam armaduras especiais, armas mágicas e entram em combate contra essas criaturas deformadas. O clima do anime é pesado, bem mais sério que os outros da lista. Tem aquela atmosfera meio filme cyberpunk obscuro, encontrado numa locadora de 2009, e isso dá muito charme pro anime. O protagonista carrega aquele clássico perfil de herói quebrado emocionalmente, cheio de culpa, trauma, um cara de quem dorme 17 minutos por semana.
Então, além da ação, o anime trabalha bastante mistérios e investigações. Não é explosão o tempo inteiro, mas quando a ação começa, ela pesa muito. Tales of Symphonia. E honestamente, esse anime merecia muito mais atenção, principalmente porque a história vai ficar melhor conforme avança. A trama acompanha Lloyd e Colette, que foi escolhida para uma missão divina de regenerar o mundo. Só que, obviamente, não é nada tão simples quanto parece. E esse é o tipo de anime que começa parecendo aventura padrão de RPG. Grupo viajando, monstros aparecendo, poder mágico, mas aos poucos a história vai ficando mais pesada. E o grupo principal ajuda muito nisso, porque cada personagem vai adicionando algo importante para a jornada, e quando os segredos do mundo começam a aparecer, o anime cresce muito. Especialmente porque ele começa a questionar o verdadeiro custo dessa salvação. E aí a aventura vira quase uma tragédia anunciada. Shy. Cada país tem um super-herói oficial. E o representante do Japão é absurdamente tímida. Só que é aí que o anime ganha força. Porque a protagonista não luta só contra vilões. Ela luta contra ela mesma, ansiedade, medo e a insegurança. E isso deixa tudo muito mais humano. A ação é muito boa, mas o foco emocional é o que realmente prende, porque mesmo sendo poderosa, ela não acredita totalmente em si mesma. E muita gente vai acabar se identificando com isso sem perceber. O anime trabalha muito bem aquela ideia de coragem não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. E isso dá o peso diferente nas batalhas, porque cada vitória dela parece realmente conquistada. E finalmente vamos fechar com um anime que marcou muita gente, mas parece ter desaparecido das conversas atuais. Guild Crown. Cara, o hype desse anime na época era absurdo. A abertura, a trilha sonora, a estética e as lutas, tudo parecia gigante. E até hoje, a cena do protagonista arrancando armas do peito das pessoas continua icônica, porque o conceito dos Voids era muito criativo. Cada pessoa carregava dentro de si uma arma diferente, representando sua personalidade, fragilidade ou essência. E isso fazia cada luta parecer única. Só que o anime não ficou marcado só pela ação. Ele ficou marcado pelos sentimentos que deixa. Porque conforme a história avança, o peso psicológico cresce muito. O protagonista começa como um garoto completamente comum e vai sendo esmagado pela responsabilidade. Tudo vai acumulando e o anime vai ficando cada vez mais pesado emocionalmente. E sem contar a trilha sonora, porque poucas openings envelheceram tão bem quanto essa. Você escuta o primeiro e o segundo e imediatamente volta àquela era dourada dos animes de ação dramáticos. E no final, cara, até hoje divide muita gente. Mas uma coisa é certa. É impossível esquecer a sensação que ele deixa quando acaba. E talvez seja exatamente isso que fez alguns animes sobreviverem ao tempo. Mesmo esquecidos, eles continuam vivendo na cabeça de quem assistiu. Então agora comenta aí, qual anime de ação você acha que o tempo esqueceu injustamente? Porque, sinceramente, tem muita obra boa enterrada no limbo otaku esperando alguém lembrar dela de novo. E se você curte descobrir anime escondido, subestimado ou esquecido, já se inscreve porque esse canal aparentemente vive escavando relíquias perdidas na internet.